Olá, seja muito bem-vindo ao programa Entre Cidades Entrevista, aquele momento gostoso da semana em que você para assistir uma entrevista bacana. A gente sempre traz aqui no Entre Cidades alguém que tem uma relevância nessa região metropolitana de São José do Rio Preto, alguém que tem um destaque bacana, que tem uma história curiosa. Eu vou começar te dando algumas dicas do nosso entrevistado. O currículo do cara não, doutor, quer dizer doutor, não só doutor, você vai perceber que são vários e vários títulos. É um currículo pesado. Ele é filho de uma costureira e de um pai dentista, um apaixonado por Rio Preto. Saca só, fala 8 línguas, tem 70 livros publicados e tem um novinho que acabou de sair da editora, que é a mais nova paixão, é claro. Eu estou falando do Dr. Durval Noronha Goios Júnior. Doutor, super obrigado pela sua presença, pela sua participação. Vai ser um prazer bater esse papo com o senhor. Obrigado, Fernando. Tenho uma grande alegria de estar aqui convosco hoje. Doutor, eu sei que a sua história, enfim, aqui em Rio Preto, ela é muito intensa. Suas raízes são intensas aqui em Rio Preto, não é? Nasceu aqui a família toda de Rio Preto? Como é que é isso? Pois é, eu nasci aqui no dia 8 de junho de 1951 e meus pais moravam aqui na época e os meus avós também estavam aqui, maternos, não da parte de pai. E eu estudei em Rio Preto, na escola primária, no Cardeal Leme, depois no Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves. Enquanto eu estava no Instituto, também fiz um programa na então FAF, Faculdade de Filosofia, e depois eu parti para estudar nos Estados Unidos, com 16 anos. Doutor, antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor já fez teste de QI? Ah, mas isso é um dado muito pessoal, isso não é bom. É um dado pessoal, gente, mas eu vou revelar o porquê dessa pergunta. Com 14 anos, ele começou uma pós-graduação. Doutor, hoje as pessoas terminam uma faculdade com 21 e aí vão pensar se vão fazer uma pós ou não. Conta pra gente um pouco dessa história. Eu devo lhe dizer que eu também fiquei surpreso, porque o meu avô materno, que era italiano, levou para o co-nacional dele, o professor Eduardo Guerin, um homem de grande erudição, discípulo de Benedetto Croce, italiano, que foi indicado ao Prêmio Nobel 16 vezes, o maior historiador do século. E disse ao professor Guerin, está aqui o meu neto, eu não sei mais o que fazer com ele, porque ele lê tudo. E aí o professor falou comigo em italiano, que era a língua que nós falávamos em casa, com a família materna, e depois de uma conversa de uma meia hora, 40 minutos, ele falou, eu vou matriculá-lo no curso de pós-graduação. Aí eu fiquei perplexo, né? E o meu avô também, falou, mas como? Eu nem terminei o colegial, comecei o colegial. Aí ele falou, não, aqui não tem essa burocracia não. Eduardo Guerin era um homem como espírito livre, como Voltaire. E me matriculou no curso que eu fiz à noite. E levou um ano, comecei com 14, terminei com 15. Quando terminou o curso, eu pensei que tivesse terminado, e não teria mais nada a fazer, ele disse, não, agora você vai fazer o exame. Vai passar pelo exame. Eu falei, mas o exame? Ele disse sim. Aí eu fiz o exame e ele me deu nota 8. E como resultado eu ganhei meu primeiro diploma de pós-graduação com 15 anos, assinado pelo diretor da FAF, né, que é da Faculdade de Filosofia, hoje é IBIUS Unesp, e assinado pelo professor Eduardo Guerin, e na parede do meu escritório eu coloco acima de todos os outros diplomas que eu tenho. Esse daqui. E a vida acadêmica só foi deslanchando depois disso? A vida profissional, né? Primeiro como advogado, e aí eu fui acumulando outras ocupações, como professor, como jornalista, como editor, como diplomata, como historiador, foi aumentando o leque das minhas atividades. Então, é isso, tudo começou aqui. Dentre todas essas profissões, tem alguma que o senhor fala assim, essa tá aqui num cantinho especial do coração? Não, veja bem, eu optei por direito por necessidade, né?
E na minha família nós passávamos por dificuldades econômicas. Meu pai tinha tido um AVC quando eu tinha 13 anos, minha mãe, como costureira modista, ela sustentava a casa. E eu fui para os Estados Unidos com uma bolsa de estudos, me ofereceram outras bolsas para ficar por fora, mas eu voltei para ajudar aqui. E eram os tempos sombrios da ditadura militar, e havia restrições na área acadêmica, restrições no jornalismo, restrições na diplomacia. Muitas, né? Muitas restrições. Então eu optei por direito, que não tinha grandes restrições na minha área, que era a área empresarial e internacional, e me permitia ganhar dinheiro. Então eu comecei por aí, né, porque eu podia ajudar em casa. E fui crescendo a partir disso. E depois me dediquei às outras atividades, né, e até comecei minha atividade internacional como banqueiro, diretor jurídico de um banco multilateral, e agora estou terminando a minha jornada como sindicalista, porque eu sou diretor de Relações Internacionais do Sindicato dos Escritores do Estado de São Paulo. E no meio do caminho passei por muita coisa. Falando aí um pouco dessa carreira internacional, eu sei que teve escritório no exterior, com várias unidades, mas como é que foi? Então, eu fundei Noronha Advogados em 78. Em 82 abri o primeiro escritório brasileiro nos Estados Unidos, escritório próprio, mandando sócios daqui, treinados daqui, foi muito difícil. Logo em seguida eu abri em Londres, primeiro escritório brasileiro, latino-americano em Londres, depois em Zurique. Depois em Lisboa, nos Estados Unidos, depois de Miami nós abrimos em Los Angeles, na Califórnia. Depois eu abri em Buenos Aires e na África do Sul, em Johannesburg, na Índia, e abri 3 escritórios na China, o primeiro escritório ocidental na China, e em 1999 fui o primeiro advogado da China, porque naquela época existiam os trabalhadores jurídicos do Estado. E eu pude exercer a advocacia antes dos chineses, não tinha nem funcionava ainda a Ordem dos Advogados de toda a China. Eu comecei a funcionar lá, me deram um diploma maravilhoso, e assim eu comecei minha história de mais de 20 anos, 25 anos, com relação de 25 anos com a China. Doutor, e paralelo a isso, escrevendo livros? Sim, no início os meus livros tinham menor densidade acadêmica, porque eu não tinha tempo, eu escrevia de madrugada, à noite. Uma curiosidade, com quantos anos mais ou menos começou a escrever o primeiro livro? O primeiro livro foi em 1978, o ano que eu fundei o escritório. Escrevi sobre direito societário, escrevi 3 livros sobre direito societário com grandes juristas. Foram livros com 3 capítulos, e eu era responsável por um desses capítulos. Depois o 4º livro já foi na área bancária, onde eu trabalhava, e depois disso eu escrevia muitos artigos, dava conferências, e eu usava para agregar todo esse trabalho num volume, né? Então, por exemplo, durante a crise econômica de 2008 e 2009, eu passei um ano escrevendo para as minhas colunas. Minhas colunas iam no mundo todo, era publicado no Brasil, era o Jornal do Brasil, e depois o Estado de Minas, Estado do Paraná, Estado de São Paulo, Folha, em diversos lugares, no Diário do Povo na China, no Pravda da Rússia, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Áustria. E eu juntava tudo isso e, se era escrito numa língua estrangeira, eu colocava em português. E saía o livro, né? Então, o Diário da Crise foi assim, Marcha da História, um livro mais de relações internacionais, também seguiu o mesmo padrão. Então, escrever um artigo de 5.000, 6.000 toques é muito mais simples do que escrever um livro, né, como esse que eu escrevi agora, minha autobiografia, que é um livro de grande densidade, ou outro sobre as guerras do ópio na China, que é também um livro acadêmico. Então, tem dezenas de obras consultadas no índice bibliográfico. Mas naquela época eram trabalhos de menor densidade. Doutor, e aí veio o desejo dessa autobiografia.
Isso nasceu no seu coração há quanto tempo? Olha, Ou o senhor é daquele, sentiu, vou fazer? Ou deu um tempo de maturação ali? não, eu sempre quis ter uma atividade intelectual, né? Eu já tenho projetos para o futuro, porque eu acho que quando você para a atividade intelectual, você morre e perde também uma função social, né? Minha atividade como advogado está chegando ao fim, mas a minha atividade como intelectual eu pretendo que dure até o fim dos meus dias. E eu, há cerca de 2 anos, eu achei que seria interessante fazer o relato da minha vida, minha história de vida, que poderia inspirar muitas pessoas, e também dos meus valores e padrões sociais, princípios, que poderiam beneficiar muitas pessoas. Entendi que havia aqui algo a ser dito. E assim eu passei a escrever esse meu trabalho, me dediquei muito a ele, só de bibliografia tem umas 40, 50 páginas, e o trabalho todo tem 860 páginas, evidentemente não é um trabalho acadêmico, porque é uma biografia, uma autobiografia, mas é um trabalho que pode representar uma inspiração para muitas pessoas e também para a compreensão deste século, do século passado, porque eu não começo com o meu nascimento, né? Eu começo com os meus ancestrais, e eu começo com a fundação de Rio Preto. Conta um pouquinho pra gente. Doutor, a gente não vai contar tudo, claro, para não estragar, mas essa história de ancestrais me causa muita curiosidade e quem está assistindo tenho certeza também. Um dedinho só para matar a curiosidade? Não, porque a família do meu pai é uma família aristocrata portuguesa, né? São fundadores do Estado de Portugal, eles eram priores da Ordem de Malta, que na época se chamava Ordem de São João de Jerusalém. E eles eram, na época, o exército do Dom Henrique de Borgonha, que foi fazer a Reconquista. Era a cavalaria, os monges guerreiros. Então, eles, desse lado que vem a família do meu pai, os Goios. E os Noronhas são descendentes do rei de Castela, também da alta aristocracia. E meu pai era filho de um médico formado no Nacional do Rio em 1901, que era também um grande fazendeiro do café, que tinha desde o sul de Minas até Araçatuba, fazendas, e que perdeu tudo na crise do café em 29 e voltou a exercer a medicina como meio de vida. E meu pai se casou com a minha mãe, que é italiana, do sul da Itália, uma mulher de uma beleza extraordinária, mais bonita que a Dina Lollobrigida e tão bonita quanto a Sofia Loren. E foi um casamento arranjado, né, sem amor, porque ela era de uma beleza extraordinária, muito mais nova que ela. E meu avô, italiano, que saiu fugido da Itália, que era um comunista italiano, comunista católico. Nossa. E meu pai era um aristocrata ateu. Então essa é a origem da minha família. E tudo isso está no livro. E aí vem contando um pouco, enfim, até os dias... Esse livro, ele chega até os dias atuais? Chega até os dias atuais, porque eu terminei com as eleições presidenciais. Eu fiz questão de esperar a definição das eleições presidenciais. Doutor, agora tem algo nesse livro que me chama muita atenção. Não é um livro que a renda vai ficar para o senhor. Para quem que vai a renda desse livro? Pois é, eu resolvi doar a história da minha vida para fins beneficentes, para a caridade, né? E a primeira entidade foi a Igreja Católica, representada pela Basílica Menor Nossa Senhora da Aparecida, onde meus pais se casaram no dia 25 de dezembro de 1944, durante a guerra, e eu fui batizado no dia 24 de junho de 1951. Dia de São João. E a partir daí eu tive uma grande associação com a Ordem dos Frades Menores, ditos franciscanos, que me ensinaram latim, acolheram, protegeram, e no meu batizado ganhei o primeiro tal,
né, a Cruz de Três Pontos de São Francisco. E durante a minha vida adulta, eu fiz diversas ações para cooperar com a Basílica. Eu entendo a Basílica como não apenas um monumento arquitetônico da cidade de Rio Preto, por diversos motivos, mas ele é um símbolo da nossa cultura. E ele representa os valores benignos da nossa sociedade. E o trabalho que é feito na Basílica tem que continuar neste rumo, e, para tanto, ele precisa da minha ajuda e da ajuda de todos aqueles que acreditam nos meus princípios e valores. Doutor, a Basílica tem uma história muito bonita, né? Enfim, quando decidiram, né, que seria a Basílica e tudo mais, então tudo isso vem, eu acho que é um casamento muito bonito, a sua história com a Basílica e tudo mais. Eu tenho, a minha família tem uma proximidade muito grande, então tio-avô que doou uma das colunas, tá? Eu celebrei o 30º aniversário do meu escritório Noronha Advogados em 2008, com uma missa de ação de graças, Te Deum, celebrada pelo padre Aparecido Torrente, que é meu amigo, e eu trouxe pessoas do mundo todo para a igreja, sempre fiz questão de mostrar, né, nessa missa um também. patrimônio que a gente tem também, né? O patrimônio arquitetônico. E também é um patrimônio cultural do ponto de vista de princípios, de valores. Doutor, agora o livro sai por qual editora? Como as pessoas fazem para conseguir esse livro, para comprar esse livro? Então, o livro é fora de comércio, né? Toda a edição é doada para fins beneficentes, que serão aqui, em São Paulo e em Lisboa. E no Rio de Janeiro. Aqui é a Basílica. Os livros são doados à Basílica, que fará a venda. A noite de autógrafos será na terça-feira, dia 9 de maio, às 19h30. As pessoas vão poder adquirir com o Pix da Basílica ou em dinheiro, e vai ser pago diretamente às pessoas da Basílica, que eu não quero manusear dinheiro, né? Combinei isso desde o início com o padre. Então, assim será. Alguns exemplares ficarão ainda na Basílica para aqueles que não puderem estar ali na ocasião, adquirir posteriormente e contribuir assim para os trabalhos realizados na Basílica. E aí é só passar aí na Secretaria da Basílica? Sim, e os livros estarão lá. Olha, doutor, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. A sua história já é um sucesso e é inspiradora. Enquanto o senhor falava aqui, eu ficava pensando, eu falei, meu Deus, eu não consigo lembrar muitas vezes o que eu fiz ontem. Ele tem, sabe, todas as datas, com exatidão, tudo o que aconteceu. O senhor é uma enciclopédia, o senhor sabe muito, é um prazer imenso entrevistá-lo eu acho que o jornalismo traz oportunidades para a gente, e essa de poder conhecer o senhor é uma delas. Quero dizer também que o senhor está muito bem assessorado pela Patrícia, que é casado com o Lúcio Ramos, com quem eu trabalhei por muitos anos. É um casal que eu gosto muito e eu desejo muito sucesso. Muito obrigado. O jornalismo é importante para todos nós, né? Para a nossa sociedade, para o nosso país, para o exercício do pleno do Estado de Direito. Eu fico muito feliz e muito honrado com o convite de estar aqui com vocês no dia de hoje, e devo dizer que nós partilhamos da mesma opinião em muitos sentidos, principalmente no tocante à minha querida assessora de comunicação, a Patrícia Ribeiro Ramos, que é casada com seu amigo Lúcio Ramos. Doutor, muito obrigado. É um prazer entrevistá-lo. Foi um prazer entrevistá-lo e que venham muitas outras entrevistas. Obrigado mesmo. Obrigado. E eu quero te agradecer também por nos acompanhar durante toda essa entrevista. Lembrando que toda segunda-feira, 20h, uma entrevista novinha, sempre discutindo ideias, trazendo tudo que é de bacana nessa região metropolitana de São José do Rio Preto. Outras informações você confere lá no nosso portal, jornalentrecidades.com.br. É só acessar.
Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.